Ainda é tensa a situação em Volta Redonda. A Companhia Siderúrgica Nacional terminou com 3 mortos a ocupação pelo Exército da Companhia Siderúrgica Nacional. Então a igreja de Volta Redonda teve uma participação muito ativa, uma presença muito intensa junto aos trabalhadores e aquelas situações em que as pessoas se encontravam às vezes à margem da sociedade. Dom Valdir havia participado do Concílio Vaticano II e desde que se tornou bispo a partir de 1966, ele tratou de implementar a mensagem do Concílio Vaticano II aqui na igreja particular de Volta Redonda, Barra do Piraí. E foi sempre um grande incentivador do envolvimento de agentes de pastoral, de padres, de religiosos, junto àquelas situações que desafiavam a ação pastoral da igreja, principalmente as situações ligadas aos trabalhadores, as situações dos jovens, as situações também do mundo rural dentro da diocese, e todas aquelas que, ao seu ver, exigiam uma resposta da parte da igreja, claro, uma resposta sempre pastoral. Então não podia ser diferente que isso causasse conflitos também com militares, e com alguns organismos da ditadura militar aqui na região do sul fluminense. E isso ocasionou a perseguição a alguns órgãos da diocese. E um desses episódios que mostra como que a igreja, não só a pessoa de Dom Valdir, sofreu uma intensa perseguição por parte da ditadura militar, mas também órgãos da diocese, como por exemplo a Judica. A Judica era a Juventude Diocesana Católica, era um órgão que reunia todos os grupos de jovens e diferentes movimentos de jovens dentro da diocese. E um desses grupos resolveu publicar uma vez um certo manifesto em que eles se posicionavam a respeito da situação do país. 4 jovens pegaram a Kombi da diocese e distribuíram um panfleto pelas ruas do bairro do Conforto, aqui um dos maiores de Volta Redonda, também no bairro do Retiro, em que eles criticavam o imperialismo norte-americano e a subserviência dos militares ao imperialismo norte-americano, e falavam da situação grave pela qual passava o país, com morte de muitas pessoas e crianças, por exemplo, por subnutrição, da violência, e convidavam a população a se manifestar, a se posicionar ou a reagir diante dessa situação. Saíram então com a Kombi pelas ruas dos bairros de Volta Redonda, jogando, distribuindo este panfleto, e foram logo seguidos por um carro do Exército, que veio apreender esses jovens que estavam distribuindo os panfletos, e eles foram levados então para o BIB, o Batalhão de Barra Mansa, onde também foram interrogados a respeito dessa atividade, entre aspas, subversiva. Então estes jovens eram um diácono francês chamado Guy Thibault, que estagiava na diocese, morava com Dom Valdir. Também o Jorge Gonzaga, estudante da escola técnica e diretor de esportes na Judica. Carlos Rosa, que era estudante, seminarista, também residia com Dom Valdir. E Natanael Moraes, discente no curso de engenharia e que era o presidente da Judica. Esses 4 foram então presos junto com o diácono francês, levados ao BIB de Barra Mansa, e lá foram interrogados. Não passaram por tortura física, mas houve um tipo de pressão psicológica, uma vez que os militares suspeitavam daquilo que eles estavam fazendo, ao distribuir aquele panfleto pelas ruas de Volta Redonda.
É claro que a diocese tomou as providências, não só para recuperar depois a Kombi, que havia sido apreendida também pelos militares, mas no sentido também de impetrar habeas corpus para que eles fossem soltos, né? E nisso se empenhou muito fortemente o próprio Dom Valdir, né? Que responde, né, a essas reações dos militares com uma carta em 14 de novembro, em que ele diz, né, que as preocupações dos militares desviavam o foco dos principais problemas que assolavam a população local. Por exemplo, o acordo salarial dos trabalhadores, que se arrastava há mais de 5 meses, né, em que eram negados aumentos aos operários, né. A diferença de aumentos dados a engenheiros e funcionários mais graduados da CSN e aos funcionários menos graduados, né? E todas aquelas questões que afetavam, sobretudo, os operários. Quer dizer, como bispo, ele se sentia na obrigação de chamar a atenção para essa situação que afetava o mundo dos trabalhadores, enquanto os militares se preocupavam mais com críticas, né? O direito de expressão, mesmo no contexto da ditadura militar, estava de certa maneira garantido, então não havia nada de criminoso em que eles se manifestassem publicamente, criticassem o imperialismo norte-americano e a subserviência dos militares a esse imperialismo. Então esse foi um dos episódios que chamou atenção na época, né, e que criou uma certa animosidade entre a igreja particular e o exército. O segundo episódio, né, que mostra esse conflito entre a igreja e o exército aqui em Volta Redonda, envolve a figura do padre Natanael Campos, que era um padre da Congregação do Verbo Divino, que trabalhava na paróquia Santa Cecília. O padre Natanael era mineiro, né, e foi como um dos seus primeiros trabalhos, recebeu a nomeação para trabalhar em Volta Redonda. Tornou-se, desde o início, diretor espiritual da JOC, a Juventude Operária Católica, né? E como diretor espiritual da JOC, ele tratava de dar assistência, né, espiritual aos jovens operários e a todos aqueles que o procuravam, né, no sentido de receber também esse trabalho de assistência espiritual que ele fazia. Né? E diz ele, em seu depoimento dado à Comissão da Verdade, aqui de Volta Redonda, que ele se tornou um dos suspeitos por ter acolhido entre os jovens da JOC pessoas que, sem que eles soubessem, vieram de grupos que eram guerrilheiros ou que eram grupos perseguidos pelos militares, como a Estrela d'Alva, Sérgio Galvão, e que eles acolheram sem saber exatamente a origem desses jovens. Simplesmente ele dizia, a postura sempre foi de acolher todos aqueles que quisessem trabalhar conosco e que quisessem participar do nosso trabalho evangelizador. A JOC, desde o início, usava o método ver, julgar e agir. Então dizia o padre Natanael, nossa missão era estudar a situação, principalmente aquela que dizia respeito ao mundo operário, julgar essa situação à luz do Evangelho, dos princípios cristãos e traçar algumas pistas de ação. E é claro que este trabalho, que era, em primeiro lugar, um trabalho de evangelização, um trabalho religioso, chocou, né, ou bateu de frente com determinadas ideologias do sistema representado pelos militares. Por isso, o padre Natanael foi chamado a depor. Já no seu depoimento, ele recebeu ordem de prisão, ficou no batalhão preso por um certo tempo em Barra Mansa, e daí foi depois levado para a Ilha Grande, onde ficou preso por 6 meses. Então, o trabalho do padre Natanael, que era um trabalho ligado também àquele que fazia o Dom Valdir os incentivava a ser uma presença
né, profética junto aos jovens, junto aos operários, né? Era um trabalho, então, que fazia parte da missão da igreja, né, da atividade também missionária, e por isso ele foi mal compreendido e acusado injustamente também de subversão, né, principalmente porque muitas vezes esse trabalho envolvia também a crítica à situação do país, ao regime que se estabeleceu no país, né, ao desrespeito aos direitos humanos e à questão dos trabalhadores. Né. Isso, então, foi motivo dessa animosidade entre a igreja e o exército, uma vez que Dom Valdir, por causa dos IPMs, sucessivos IPMs movidos contra ele, já era visto com uma certa suspeição pelo regime, e assim também os padres e algumas lideranças da igreja.